Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 11, o nosso tema é o reinado de Ezequias. Ezequias foi um rei bom, que fez as reformas, já que Acás foi um rei terrível. E Ezequias, ele acaba herdando, filho de Acás, ele faz as reformas necessárias que deveria fazer. Foi um rei íntegro, foi um rei abençoado, foi um rei ao qual tentou ser uma bênção para o povo. Aqui no nosso textuário que está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, diz assim: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então Ezequias provavelmente foi, meus irmãos, aqui a Bíblia até fala acerca da integridade de Ezequias. E aqui na verdade prática, Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. E a nossa leitura bíblica em classe que está em 2 Reis, capítulo 18, onde tem vários versículos aqui para ler, e um deles é o versículo 1, E sucedeu que o terceiro ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Então veja que Ezequias teve um reino muito próspero. O reino de Ezequias foi próspero. Ele fez aquilo que deveria fazer, ele fez as reformas que deveria fazer. Por quê, meus irmãos? Jotão foi um ótimo rei. Depois vem Acás e arrebenta, E depois vem Ezequias. Então veja, meus irmãos, parece que vai alternando, Um rei bom, um rei mau, um rei bom. Mas Deus colocou Ezequias, e Ezequias foi realmente, não foi aquilo que o pai dele foi, e fez as reformas necessárias. Aqui na nossa introdução, o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Então, é isso que precisa, um reavivamento. Porque as pessoas falam de avivamento parece que é só pular, pular, pular. Irmão, isso não é isso. Um reavivamento é mudança de postura. Um avivamento é mudar a atitude. O povo precisa mudar a sua atitude. E o que hoje o Brasil, que o mundo está precisando ter, é um avivamento, um reavivamento, queira você chamar como quiser. Precisa, é necessário. Porque esse último tempo que nós estamos vivendo da igreja na terra, tem que haver. Porque as pessoas estão falando na igreja, estamos vivendo o melhor de Deus. Melhor de Deus em que sentido? Como a gente já aprendeu nas outras lições, cheio de idolatria? Cheio de ídolos dentro da igreja? O fulano de tal vai pregar, nossa, quando ele prega, às vezes fala nada, com coisa nenhuma. Então aqui na parte 1, no tópico 1, o justo reinado de Ezequias, um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém, reuniu os sacerdotes levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Olha, irmãos, coisa espetacular seria se houvesse uma reforma dentro da igreja evangélica, principalmente no Brasil. Seria espetacular, irmãos, seria maravilhoso se houvesse uma reforma protestante, assim como houve lá em 1500 com Lutero. E John Wycliffe, que começou aquilo, já aquela mentalidade, também Jerônimo Savonarola, que começou já a plantar aquilo, e que Lutero veio, e Deus, claro, usando Lutero para fazer isso. Seria espetacular. O que a igreja evangélica no Brasil precisa de hoje é de uma reforma. Uma reforma, jogar tudo aquilo que não presta na lata do lixo. Assim como Ezequias fez. Tudo aquilo não presta, jogar na lata do lixo e fica só com aquilo que é bom. Seria ótimo se isso acontecesse. Maravilhoso. E assim aqueles que eles viveram um avivamento, um reavivamento, se fizesse isso hoje na igreja brasileira, também, claro, que na igreja brasileira ia atingir, porque hoje, meus irmãos, a igreja brasileira, ao que parece, é a igreja que tem mais igrejas, denominações no mundo. Como os irmãos sabem, eu moro em Portugal e tem muitas igrejas brasileiras aqui em Portugal. Também existem igrejas portuguesas, com pastores portugueses, inclusive a Assembleia de Deus. E nós vemos aqui irmãos que vêm da Espanha, que vêm da Alemanha, que congregam na Holanda, que congregam na Bélgica, na Inglaterra,
na Suíça, né? E vários lugares do mundo, na África, muitas igrejas evangélicas na África. Então, se houvesse uma reforma dentro da igreja evangélica no Brasil, com certeza atingiria todos esses países, inclusive Estados Unidos, Canadá, países da América do Sul, Argentina, Peru, Bolívia, Uruguai, que Uruguai é só misericórdia. Atingiria todos esses países. E também atingiria aqueles países que são países pós-cristãos, como Holanda, Inglaterra, Suíça, que nós já estávamos falando de uma outra situação, Suíça, Alemanha, que hoje igrejas que tiveram a reforma, que hoje são consideradas países pós-cristãos. Nós precisamos que da igreja evangélica no Brasil tenha uma reforma protestante. Nossa, uma reforma... Eu não estou dizendo, meus irmãos, que o calvinismo é o arminianismo, não estou dizendo, meus irmãos, que esse está certo, aquilo está errado, não, meus irmãos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo tirar essas aberrações, essas vergonhas daquilo que se fala, daquilo que se ensina. Deveria ter uma reforma dentro da igreja, assim como aconteceu nos tempos de Ezequias e também de outros, muitos personagens bíblicos, deveria ter na igreja evangélica. Se tivesse isso na igreja evangélica brasileira, com certeza atingiria milhares de igrejas no mundo. No mundo! Porque ao que parece, onde existe mais missionários, mais pessoas saindo do seu país, saindo do Brasil para morar em outras igrejas e, consequentemente, vão congregar em igrejas fora do Brasil. Se houvesse uma reforma dentro do Brasil, na igreja evangélica, no Brasil, atingiria o mundo todo. Atingiria o mundo todo. Isso é sério, irmãos. E não estou falando que tem que ser só a batista, não, tem que ser a presbiteriana, não, tem que ser a Assembleia de Deus, tem que predominar, não, tem que ser... Não, irmão. É tirar tudo aquilo que não presta. Porque a igreja presbiteriana, a igreja batista, igrejas como a Assembleia de Deus, e estou falando de igrejas tradicionais, são igrejas que contribuíram para o crescimento do povo, para que o povo pudesse crescer, tanto intelectualmente quanto espiritualmente. Há divergências de doutrinas entre a presbiteriana e a Assembleia de Deus. Não é problema. Não é problema. O problema são as aberrações. O problema é o bandido dentro da igreja que rouba os dízimos e as ofertas do povo. Esse é o problema. O problema são ensinamentos fraudulentos e fantasiosos que se ensinam dentro da igreja. Esse é o problema. Esse sim é o problema. O problema de você divergir algumas questões doutrinárias não é tanto problema, irmãos. Eu praticamente não vejo assim. Mas o problema é as aberrações. Parte 2, a purificação dos lugares sagrados. Então aqui nós vemos que Ezequias começou a purificar os lugares sagrados. Purificar os púlpitos das igrejas. Se deixa qualquer um subir. Quem paga para pregar, ou de repente é o famoso que sobe para poder atrair o público. É assim, meus irmãos, deveria purificar o púlpito. Deveria descer esses adúlteros, que são homens adúlteros que estão ocupando os púlpitos das igrejas, deveria descer, deveria tomar vergonha na cara e descer do púlpito e ir se consertar. Homens que estão deixando as suas mulheres por nada e estão casando de novo, deveria deixar os púlpitos, deveria purificar o púlpito da igreja. Já que o púlpito é sagrado, né? Nós entendemos assim, purificar o púlpito da igreja. Homens que estão roubando as finanças da igreja, deveria deixar o púlpito da igreja, purificar. Falsos profetas em cima do púlpito que profetiza só apenas para o povo sentir e iludir o povo, deveria sair fora também. Purificar o púlpito da igreja. Na parte 3 aqui, adoração nacional. A fim de estabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo o Israel. Então, a convocação de Ezequias foi uma convocação nacional, né? Para que o povo pudesse entender qual que era o projeto, para que eles pudessem voltar naquilo que era antigamente, né? Na adoração que era antigamente, na forma de administrar
o sagrado, né, como era antigamente. Então, Ezequias, ele propõe isso para as pessoas, propõe isso para os príncipes, propõe isso para os maiorais. E claro, meus irmãos, quando o rei fala firme, quando o rei dá exemplo, com certeza as pessoas acatam. Então nós vemos aqui que ele fez essa reforma, ele fez esse trabalho e houve sim uma aderência, uma adesão nacional. O povo aderiu acerca daquilo que Ezequias estava propondo. Na parte de no tópico 3, Senaqueribe invade Judá, as ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento, ele havia invadido várias nações do Oriente, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Nós vemos, meus irmãos, aquela passagem onde o Ezequias entra dentro do templo e ora a Deus. E aí o povo vê a diferença de um rei que tem o seu coração voltado para Deus. Nós temos a diferença de um rei que tem o seu coração voltado para Deus. Então aqui, o que acontece? Senaqueribe invade, porque Senaqueribe estava invadindo vários reinos, né, e estava dominando, e achou que invadiria também Israel. O que aconteceu com ele? Um anjo só matou 185 mil soldados assírios. O que aconteceu? Uma grande baixa no exército de Senaqueribe. Senaqueribe tem que ir embora. Não dá para falar muito da história, do contexto, mas a gente vê o grande livramento que o homem de Deus teve. O homem de Deus teve um grande livramento. E aí o povo viu que realmente aquilo que Ezequias fez estava na direção de Deus e foi Deus que o colocou ali. Amém? Na parte de número 2, o temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. Claro, irmãos, não seria por menos, né? Sabia que os assírios eram homens terríveis, irmãos. Os assírios eram homens terríveis. Por isso que a gente vê Jonas não quer pregar lá na Síria, Naum que pregou para os assírios, mas a gente vê que o povo assírio era terrível. Esses homens, eles torturavam o povo, torturavam os seus prisioneiros de formas das mais curiosas e mais absurdas possíveis. Um empalamento, os irmãos depois tiveram oportunidade para ver o empalamento, o que era o empalamento. Eles cortavam a cabeça do povo, deixavam o soldado morto lá para que outros povos pudessem ter temor lá pendurado. Eles cada vez mais era curioso a forma que eles estudavam para poder torturar o povo e matar os seus prisioneiros. E claro, o povo sabendo disso, com certeza, irmãos, ficaria temeroso. E Ezequias também ficaria temeroso, mas Ezequias, pelo fato de ter, assim, um amor pelo povo, ele vai e clama a Deus para que o povo pudesse ser livre pudesse ter um livramento dessa invasão. E teve mesmo, irmãos, porque não morreu nenhum israelita nenhum judeu precisou sair para a guerra, ninguém precisou fazer nada. Deus foi que fez tudo. Na verdade, Deus mandou um anjo só que matou 185 mil assírios no campo, no caso, no acampamento deles. Aqui no tópico 3, a oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém. Ele não queria acabar com a cidade, né? Como a gente estava falando, mas se não houvesse rendição, ele invadiria. Com certeza ele ia pegar alguns soldados, ia matar, para a pessoa ter temor. Né? Então ele invade para intimidar o rei Ezequias. Mas o rei Ezequias, meus irmãos, aqui na parte 2, Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Aí Ezequias fala, olha, foi contra o Senhor que esse homem falou. E deu certo, irmãos, porque a batalha não é nossa, a batalha é Deus que manda, a gente só faz aquilo que Deus manda. Então Ezequias, ele tinha um temor a Deus
e Isaías foi usado por Deus para falar para Ezequias, para confortar Ezequias acerca daquilo que Deus faria. E Deus fez. Deus fez e fez um grande milagre ali, um grande livramento aquele povo teve. Mas por quê? Porque Deus, o homem ouviu a voz de Deus e reestruturou a sua casa, reestruturou a sua nação, reformou a questão religiosa, tirou os ídolos, aquelas coisas terríveis que existia, e Deus foi glorificado. E aí nós vemos depois, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Deus nos livra da morte, Deus nos livra do inferno. Amém? E agora, meus irmãos, a nossa conclusão. A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Então nós vemos aqui que Ezequias, ele foi um grande rei, né? E mesmo com tudo, né, que aconteceu, a sua insegurança, Deus agiu e Deus deu a vitória para Ezequias. Para mim, agora uma opinião minha, a grande questão de Ezequias, ele pediu para viver, quando Deus falou que ele ia morrer, ele orou e falou para Deus que ele queria viver, e depois que ele viveu, ele chamou os babilônios, né, da Babilônia, vieram para saudar, para espiar a terra, e ele mostrou tudo aquilo que o seu reino tinha. E ele não se preocupou com os outros que viriam após ele. Então ele mostrou, e depois os babilônios vieram, pegaram tudo aquilo que tinha, levaram o povo cativo, mas não foi somente porque Ezequias mostrou, mas porque o povo estava o quê? Em desobediência com Deus. Lá na frente o povo continua. Nós vemos depois também, depois que ele pede mais 15, que ele vive mais 15 anos de vida, que Deus dá mais 15 anos para ele, nasce, né, ele acaba gerando Manassés, que foi um dos piores reis que Israel já teve. Então veja, meus irmãos, que nós temos que ter cuidado. Mesmo um rei sábio, um rei que fez uma grande reforma, tem que continuar no mesmo pensamento, né? Tem que continuar no mesmo entendimento para com Deus. Que nós possamos ter uma mentalidade firme na presença de Deus e simples diante de Deus. É isso que Deus quer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever, e que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus abençoe.